Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos fazer a nossa aula sobre regra de 3 composta. No domingo passado falamos sobre a regra de 3 simples e vimos que é aplicável à grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional na resolução dos problemas. Para a regra de 3 composta, nós vamos continuar na mesma. Só que por ela ser composta, nós vamos ter mais de 2 grandezas envolvendo esse assunto. Por isso que ela se chama composta. E nós temos aqui o nosso probleminha. Para fabricar 1.600 metros de tecido com largura de 1,80 metros, a Tecelagem Norte Fabril S.A. S.A. é uma sociedade anônima dentro de uma empresa. Nós temos vários tipos de sociedades ou vários tipos de empresas que podemos formar. Eireli, limitada, vários tipos. E uma delas foi usada aqui, que é a sociedade anônima, onde nós podemos ter vários sócios e no anonimato. E ela pode se tornar aberta ou fechada. Isso vocês aprendem em cursos de direito, quando vocês veem direito empresarial. Vocês também aprendem em matemática financeira ou quando vão trabalhar em bancos, porque os bancos trabalham sobre sociedade anônima. Esse tipo de sociedade é uma vantagem, tá? Para poder você trabalhar com sua empresa. Mas também tem seus contratempos e seus perigos. De qualquer forma, se vocês têm curiosidade sobre isso, dá uma pesquisada, é muito legal. Consome 320 kg de fio. Qual a quantidade de fio necessária para produzir 2.100 metros do mesmo tecido, com largura de 1,50 metros? Então vejam, nós temos 3 tipos de grandezas envolvidas aí, que eu chamei de A, B e C. A grandeza A, nós vamos trabalhar com a quantidade de tecido, de fio, né, que nós vamos ter em termos de peso. Então, olha lá, quantidade de fios em quilogramas. A B, eu chamei de comprimento produzido. Então, nós temos aqui, logo no início do problema, 1.600 metros de tecido. Então, ele é o comprimento que eu produzo, que está em metros. E a C tem uma largura, que é a largura do tecido, porque todo tecido, quando ele é confeccionado, ele tem uma largura, né? E através dessa largura você calcula até a quantidade de tecido que você vai usar para fazer roupas, para fazer toalhas de mesa e etc. Mas é a largura e o comprimento, que é depois você vê o tecido no rolo, né? E nós temos aqui então esse 1,80. Bom, então 320, 1.600 e 1,80. Aí vem a pergunta: qual a quantidade de fio necessária? Então, a quantidade de fio necessária eu não sei, é a pergunta do problema. X, para produzir 2.100 metros do mesmo tecido com uma largura de 1,50 metros. Então, vejam, tem que ler com atenção, leiam várias vezes se necessário for, para poder montar cada grandeza no seu devido lugar, porque senão não consegue resolver o problema. A grandeza procurada, o que a gente quer calcular, é a grandeza que eu chamei de A. Por isso eu disse para vocês aqui, ó, A é o que vai ser calculado. É um resuminho do raciocínio que a gente tem que ter na resolução do problema para não se perder. Porque a maioria erra exercício de grandeza de regra de 3 composta por causa de não seguir o raciocínio necessário para a formação do exercício. Então, esse é o que a gente vai calcular. Então, esse aqui, ele depende tanto da grandeza B quanto da grandeza C, porque conforme eu vou produzindo, eu vou tendo mais peso. Quanto mais eu produzo, mais peso eu tenho. Bom, então essa grandeza A depende de B e C, que foi o que eu acabei de dizer. Aí nós precisamos fazer comparação de 2 em 2 grandezas para saber
como fica o posicionamento da nossa proporção. Então vamos lá. Vamos fixar a grandeza C. Vamos deixar a grandeza C fixa. Vai ser assim, ponto. Esquece ela por enquanto. Vamos comparar então a grandeza A com a grandeza B. Então quando eu fixo uma grandeza, eu comparo as outras duas. Então, comparando A com B. Na medida que aumenta a quantidade de fio, obviamente vai aumentar a produção. O rolo vai aumentando. Então, se aumentam, essas grandezas são diretamente proporcionais, que é o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Então, o C, fixando o C, o A é grandeza diretamente proporcional ao B. Ok. Então, fixou. Aí, eu já fixei o C, então agora eu fixo o B. Fixei o B, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o A com o C. Olha lá, fixei o B, eu vou comparar o A com o C. Comparando A com C, o que acontece? Na medida que eu aumento o peso, porque ela tinha aumentado, não tinha aumentado por causa da análise que a gente tinha feito. Então, aumentando a quantidade de fios que eu vou usar, o que vai acontecer com a largura? Também vai aumentando, porque no rolo isso vai aumentando. E se vai aumentando, elas são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou tendo mais quantidades de fios na largura montada. Então, o que aconteceu? De 1,50 aumentou para 1,80. Essa é a ideia. E aí, se eu fixei então, se eu quero procurar o A, né? E eu fixei o B, olha o que aconteceu. A grandeza A em relação à grandeza C, ela também é diretamente proporcional. Se são diretamente proporcionais, todas as proporções continuam na posição que estão. O que eu quero encontrar não é o A, ele é que vai ser calculado, então ele fica no primeiro membro da equação. Então ele é o 320 sobre x, ó, 320 sobre x. E eu faço um produto, por isso eu pus esse vezes aqui com x, mas para não confundir com outro x, eu vou pôr um ponto agora para vocês entenderem, tá? Então, eu multiplico as outras duas, mantendo na forma que elas estão, olha lá, 1.600 sobre 2.100 e 1,80 sobre 1,50. Aí, no segundo membro, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação das frações. Então, eu vou fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tem dúvidas para multiplicar números decimais? Acessem no canal aulas que nós já temos gravadas sobre operações com números decimais na multiplicação. Não, continua com dúvida? Coloca nos comentários desta aula que você tem dúvida de como multiplicar. Eu gravo uma aula mostrando essa multiplicação para você, ok? Agora, aqui eu não tenho muito espaço disponível para estar colocando e o tempo de vocês também é precioso. Muita gente já sabe fazer essa conta, não está procurando como é que ele quer fazer a conta de decimais. Ele quer saber qual é o raciocínio utilizado. É isso a ideia que nós estamos passando. Bom, fez essa multiplicação, o resultado, aí vai aplicar a regra da propriedade fundamental da proporção. Multiplica em cruz. Aí vai ser o x vezes o resultado do numerador e o 320 vezes o resultado do denominador. Fez isso, aí vocês vão ter que passar o que ficou com x dividindo. Ao passar dividindo, façam a divisão. Tem dúvidas? Coloquem nos comentários, a gente mostra todo esse raciocínio aqui para vocês, tá? E o resultado final encontrado vai ser 350 quilogramas. Simples assim. Vou passar um exercício, na quarta-feira nós vamos corrigir. O exercício é o seguinte: se 4 operários, trabalhando 8 horas por dia, levantam em 10 dias um muro de 30 metros de comprimento, qual o comprimento do muro, com a mesma largura e altura que o anterior, que 6 operários erguerão em 8 dias, trabalhando 9 horas por dia? Então, outra vez, uma regra de 3 composta, mas cuidado aí, hein? Temos 4 grandezas. Até quarta-feira, quando vamos corrigir esse exercício.
Obrigada e até lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.